Olá pessoal, boa tarde. Iniciando aí mais uma semana, graças a Deus. Hoje, dia 31 de maio de 2021. E vamos iniciar aí com ciências, tá? Hoje vamos trabalhar aí no livro de vocês. Esse livro aí, interdisciplinar, tá? Então, vocês vão encontrar esse textinho lá na página 77. Então, página 77 do livro interdisciplinar, tá? Vocês vão lá, ó, página 77. E aí hoje vamos falar aí sobre cadeias alimentares, tá? Quero explicar para vocês um pouquinho aí sobre as cadeias alimentares. Nas últimas aulas de ciências nós estávamos falando sobre a alimentação dos seres vivos, né? Nós vimos que os seres vivos, eles têm alimentações diferenciadas, né? Alguns se alimentam apenas de plantas, são os seres herbívoros. Tem outros que se alimentam de carne de outros seres vivos, né, que são os seres carnívoros. E tem os onívoros, que comem tanto carne quanto plantas, tá? E aí hoje nós vamos observar esse textinho que está aí, na página 77, vou discutir com vocês aqui. Depois eu vou apresentar para vocês algumas questões que vocês vão copiar e responder no caderno, tá? E aí eu vou orientar vocês também a respeito das questões. Seguinte, ó. Os seres vivos se alimentam e servem de alimento para outros seres vivos. Então, na natureza, né, o que acontece? Um ser vivo, ele serve de alimento para outro e, do mesmo modo, ele também se alimenta, né, de outros seres vivos. Essas ligações são chamadas de quê? De cadeia alimentar, tá? Essas ligações que tem aí entre os seres vivos, onde um depende do outro, né, na alimentação, é chamada de cadeia alimentar, ok? Considere, por exemplo, a cadeia alimentar representada abaixo. Aqui nós temos uma cadeia alimentar, ó, tá? E a cadeia alimentar, gente, ela sempre começa com um ser que é chamado de produtor, né? Os seres produtores, que são aqueles que produzem o próprio alimento. E os únicos seres que produzem o próprio alimento são as plantas, as algas, né, que conseguem produzir o próprio alimento através da fotossíntese. Então a cadeia alimentar sempre vai começar com algum tipo de planta. É o que acontece aqui, ó. Aqui nós temos um aquapé. O que é um aquapé? É uma planta, né, de ambiente aquático. Então essa cadeia alimentar aqui, ó, começa com a planta. Depois nós temos os seres chamados de consumidores. Por que eles são chamados de consumidores? Eles não conseguem produzir o próprio alimento, então eles vão consumir, né, outros seres vivos. Então, ó, seres produtores, temos a planta e depois vem dois seres consumidores aqui, ó, o pacu, que vai se alimentar da planta, e o jacaré, que por sua vez ele vai comer o pacu. Então, olha aí que tem uma relação, né, entre esses seres vivos, questão da alimentação, tá? Aí que você vai acompanhar. O primeiro ser vivo dessa cadeia alimentar é um aquapé, ou seja, uma planta. De fato, os seres vivos que estão no início da maioria das cadeias alimentares são as plantas, que elas são consideradas produtoras, tá? Produtores. Então, como eu adiantei para vocês, né, a cadeia alimentar geralmente ela vai começar com uma planta. Se não tivesse as plantas, gente, era complicado, né? Por quê? Porque a cadeia alimentar ia ficar comprometida aqui. Então sempre começa com uma planta, e aí tem um consumidor, né, que é chamado de consumidor primário, que ele vai se alimentar dessa planta, né? Então é um animal herbívoro, porque vai comer planta, né? Ou então pode ser um onívoro também, que come planta e come outros seres vivos. E aí depois, na sequência, vem o outro ser consumidor, que vai se alimentar desse consumidor que se alimenta de plantas, tá? Os pacus consomem plantas e os jacarés, por se alimentar, pode se alimentar de pacus. Em uma cadeia alimentar, os seres vivos que se alimentam dos outros são chamados de consumidores. Foi o que eu adiantei para vocês também, né? Então, os pacus e os jacarés são considerados consumidores. Então, aqueles seres vivos que não produzem o próprio alimento e se alimentam, né, de outros seres vivos são chamados de consumidores, tá? O único produtor é a planta e alguns tipos de algas.
Agora preste atenção no sentido das setas. Então você vai ter que observar aqui, ó, as setinhas, ó. Elas estão nesse sentido aqui, ó, né? Por que será que elas estão nesse sentido? Vamos ver? Você sabe o significado disso? Veja que as setas partem dos produtores. Então começa no produtor e aí parte, né, da plantinha lá. Você sabe o significado disso? É que as setas representam um sentido em que caminham os recursos fornecidos pelos alimentos. No fim das contas, os recursos materiais que estavam incorporados aos seres vivos são retirados do corpo deles e ficam disponíveis entre os elementos não vivos do ambiente. Isso porque no último elo das cadeias alimentares encontramos seres vivos decompositores, os fungos e as bactérias. São eles que promovem a decomposição dos seres vivos. Então a cadeia alimentar começa aqui, né? Com as plantas, né? Os seres produtores, e aí vem os seres consumidores. O pacu não consegue produzir o próprio alimento, mas ele então vai consumir os outros seres vivos, e vem o jacaré. Poderia ter mais animais aqui, ó, nessa cadeia alimentar. Poderia vir a onça, por exemplo, né? E aí continua a cadeia alimentar. No final das contas, a planta vai morrer, né? Porque são seres vivos. Todos os seres vivos nascem, crescem, podem reproduzir e morrem. O pacu aqui também, em algum momento vai morrer também, e o jacaré também. Então aqui isso aqui é certeza que vai acontecer, né? Então quando morrem esses seres vivos, o que acontece? Os restos dessa matéria orgânica aqui, ó, serve de alimento para os seres que são chamados de decompositores, tá? E quem são esses seres decompositores? São os fungos e bactérias. Fungos e bactérias são seres micro-organismos, tá? São pequenininhos, alguns vocês não conseguem nem ver sem o microscópio, né? Então o que acontece? Quando esses seres vivos aí morrem, né, isso aí é o final da cadeia alimentar. Um foi servindo de alimento para o outro. Só que o resto dessa matéria orgânica, né, quando faz sobra lá, né, quando um ser vivo desse aí morre, uma folha, o caule de uma árvore, quando essa plantinha morre, esse caule vai apodrecer. O peixe, quando morre também, ele vai entrar em decomposição, né, o jacaré, e aí vai servir de alimento para os fungos e bactérias. Eles fazem a decomposição dessa matéria orgânica. Então eles fecham a cadeia alimentar, tá? Todo esse processo aí termina com a decomposição desses seres vivos, tá? Então é o que eu quero apresentar para vocês hoje. É só essa página aí, tá? Para você entender um pouquinho aí sobre cadeias alimentares. Então, na natureza, um ser vivo está ligado ao outro aí, depende do outro para sua alimentação, tá ok? Lembrando que começa sempre com o ser produtor, que é a planta, e vai encerrar com os seres decompositores, que fazem a decomposição dessa matéria orgânica no final, ok? E essa decomposição, ela acaba fornecendo também, além de alimento para os fungos e bactérias, fornece nutrientes para o solo, tá? Então as bactérias e os fungos conseguem transformar essa matéria orgânica, esse resto de planta, né? Um animal que morre, alguma coisa assim, consegue transformar isso em nutriente para o solo, adubo, né? Que serve de alimento para as plantas. E aí começa o ciclo novamente, tá? Então é isso, pessoal. Eu quero apresentar para vocês aí o textinho da página 77 do livro de vocês. Na sequência, atividades onde você vai levar seu cabeçalho, copiar, e eu vou explicar para vocês aqui também, tá bom? Então vamos sair para as atividades agora.